Olá, tudo bem? Quero falar com vocês hoje sobre a convivência, a dificuldade de viver com alguém dentro de casa que não está muito focado no casamento, que está no pecado, que está com a cabeça virada, ou você que passou um período separado, seu cônjuge voltou e está enfrentando o que chamamos de pós-deserto. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu te peço que se você está assistindo esse vídeo a primeira vez aqui no canal, né, está tendo acesso a primeira vez ao nosso canal e está assistindo esse vídeo, se inscreva. Nos ajude divulgando essa mensagem. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Bem, há uma dificuldade muito grande nos casamentos hoje em dia, que é a falta de sincronia do casal. E principalmente para aqueles que passaram um tempo separado, que resolveram voltar e estão enfrentando, né, a grande dificuldade de se reconectar. A conexão entre o casal é algo de extrema importância. Nos conectamos no namoro, no noivado e muitas vezes no casamento nós nos desconectamos. Porque muitas vezes o cônjuge quer ter uma vida de solteiro. E isso é mais comum entre os homens. Não quer dizer que seja exclusivo dos homens. Querem ter uma vida de solteiro, jogar futebol no final de semana, sair para o barzinho com um amigo, ir numa festa, não sei o que, coisa e tal. E hoje, cada vez mais, as mulheres estão com esse hábito de deixar o marido em casa, os filhos, para ir no barzinho com as amigas, para, né, fazer uma interação social, né? E todas aquelas coisas, aqueles costumes americanizados, né? De final de semana, de fazer um happy hour, sabe? De ter uma vida só porque entendeu que é um indivíduo único que precisa ter suas experiências individuais. Isso é um perigo. Porque a Bíblia diz que homem e mulher, quando se casam, se tornam uma só carne. Não são mais dois, mas uma só carne. O próprio Cristo disse isso em Mateus 19 e em outras passagens. Então não adianta querermos ser indivíduos individuais na vida social como casado. Não. Sabemos que o indivíduo ele é sim um ser único, tem suas individualidades, porém como casado, as interações sociais devem ser como casado. Porque a partir do momento em que começam a ter amiguinhos e amiguinhas fora do casamento, aquilo sinaliza um grande perigo que pode apontar para o fim daquela família, daquele casamento. E entrar num pecado gravíssimo. Embora muitas igrejas, muitos pseudos pastores, religiosos, sociedade, psicólogos digam que isso é normal, Deus diz que não. E eu vou pelo que Deus diz. Pouco importa o que essa turma fala. A grande questão é que quando você está em casa, tendo dificuldade no seu casamento, tendo algumas, né, anomalias dentro dele, ou seu marido, sua esposa voltou, vocês se reconciliaram e vocês estão vivendo essa experiência, eu dou um conselho a vocês que é: o amor constrange e o cumprimento de princípio. O que é o amor constrange? É você amar aquele homem ou aquela mulher sem pedir nada em troca. Esqueça essa história de reciprocidade. Tem que ser recíproco. Se eu amo, tem que me amar, porque senão eu não amo mais. Se eu faço, tem que fazer algo, senão eu não farei mais. Isso é mentalidade do mundo, a qual o Senhor diz através de Paulo que devemos mudar, como ele diz em Romanos 12:2, que não devemos imitar o mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, que é através da palavra do Senhor, copiando os ensinos de Deus e nos amoldando ao mundo espiritual e não ao mundo carcomido pelo pecado. E quando você entende isso, você vai entender que para o seu pós-deserto, se você está separado do seu marido, da sua esposa, e está lutando pela volta do casamento, você tem que ir aprender isso. Para na volta dele, o que chamamos de pós-deserto, você tenha êxito. Então você pratica o amor constrange. Pois à medida em que você dá, pois o próprio Cristo diz, melhor é dar do que receber, a Bíblia também nos diz que Deus nos amou primeiro, ou seja, o amor do Senhor nos constrangeu, porque quando Ele nos amou, faz com que a gente tenha o entendimento que devemos amá-lo, devemos dar a nossa parte. Então, quando você ama e você transborda na vida daquele outro,
ele vai sendo moldado pouco a pouco, vai entendendo pouco a pouco e vai sendo transformado e se parecendo mais com você. Porque somos uma só carne, vocês são uma só carne. Então, o que aquele um indivíduo faz, o outro vai começando a copiar o comportamento. Pois nós já entendemos o conceito psicológico de que o homem é produto do meio, o homem aprende por interação, a psicologia afirma isso, que o homem ele aprende pela interação, ele vai sendo treinado, vai sendo capacitado pelo meio que ele convive. E nós já entendemos que a pessoa é o reflexo daqueles com quem mais ele convive. E quem mais ele convive do que você? O cônjuge. Então, na prática que você vai dando amor, você vai dando, né, o melhor de si, vai cumprindo os princípios, aquele outro vai sendo moldado e adaptado a você. Mas se você fizer essas coisas já esperando uma resposta, esperando um retorno, você estará enganado, pois o seu interesse não é ter uma transformação própria do outro, mas que o outro se molde à sua vontade. Então, sua transformação interna não aconteceu. E como isso é uma questão espiritual, você tem que ser transformado primeiro para que o outro também seja. Então, muitas pessoas estão fazendo a coisa de uma forma mecânica, maquiada, teatral, e quando não vê o resultado, volta a ser quem era. Então, não houve transformação naquele que está buscando e também não haverá no outro. Então, quando você pratica o amor constrange, você ama, você não pede nada, você não cobra, mas se doa, conforme diz a palavra, o outro vai se encaixando. Lógico que terão horas que você vai ter a sabedoria do Senhor, pois lá em Tiago capítulo 1 diz que todo aquele que pede sabedoria a Deus, ele dá sem medida. Agora peça com fé, sem oscilar, pois aquele que oscila de Deus não recebe nada, pois ele é como a onda do mar. Então peça sabedoria a Deus e ele vai te ensinar a tratar como seu cônjuge. Então a prática do amor constrange transforma o outro. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Vejo acontecer todos os dias. Não é diferente com você. O segundo ponto é cumprir princípios. Quais são esses princípios? Efésios capítulo 5 vai nos dizer qual é o princípio que a mulher deve cumprir, o comportamento dela e do homem. Então, quando vê lá o que a mulher tem que ser, uma mulher auxiliadora, idônea, uma mulher amorosa, uma mulher submissa, e aqui não é aquela submissão de aceitar tudo que o homem quer, mas uma mulher que está junto com ele numa missão e entende a autoridade dele, respeita e sabe lidar com aquilo. Pois a mulher, irmão, ela não deve ser empoderada, mas ela tem um poder que Deus deu para ajudar seu marido a seguir o caminho que deve ser, que deve seguir. E por incrível que pareça, o homem sabe disso no seu mais íntimo, que a mulher é o farol que norteia ele. Humanamente falando, né? Pois Cristo é nosso farol geral e uma mulher sábia nos leva a Cristo. Pois a palavra do Senhor diz em Provérbios que a mulher sábia edifica a casa e dá o modelo de mulher como ela deve ser. Modelo este que muitas vezes nem as mulheres da igreja estão cumprindo. Então, quando você cumpre esse princípio, você como mulher, seu casamento irá bem porque teu marido vai se adaptar. Porque Cristo mesmo vai causar isso nele por meio do Espírito Santo. O homem faz, como diz em Efésios 5, sendo um homem que ama sua esposa, que lava ela pela lavagem da palavra, que cuida dela, que é provedor, que é mantenedor, que é cuidadoso, que ama, que ora, que clama por ela. Então, esses princípios que ele cumpre vai transformar sua esposa, porque devemos saber que nós fazemos nossa parte e o Espírito Santo vai fazer a dele, o Senhor, nosso Deus, vai fazer a parte dele, que é aquela parte que nós não conseguimos fazer. Mas veja que é necessário que a gente se atenha a esses princípios, e nenhum dos princípios diz: faça se seu cônjuge fizer, ame se seu cônjuge amar. Só faça depois que seu cônjuge fizer. Faça, mas exija pagamento, exija retorno. Não. A Bíblia sempre nos ensina a seguir primeiro o princípio, seguir primeiro a direção, seguir primeiro o amor, sem pedir nada em troca. Pois na medida em que você faz isso sem pedir nada em troca, você faz com que seu cônjuge sincronize com você e faça o mesmo. Pois lembrem-se, os dois são uma só carne. Então, se os dois são uma só carne e você verdadeiramente foi transformado, tudo o que você fizer vai fazer com que aconteça no seu, pois é um espelhamento, é uma transferência de valores de espiritualidade.
Mas se você não tem o comportamento, nem tem um posicionamento espiritual, como pode esperar que haja no seu? Porque toda transformação começa em nós. E ela é contínua e expansiva para o outro, pois o outro é a extensão de nós. Então você que está em casa, começa a praticar isso, começa a pôr esse entendimento, começa a fazer essas coisas, e você vai ver a transformação verdadeira no teu, na vida do teu cônjuge. Mas se você está separado, faça a mesma coisa. Faça do mesmo jeito, porque podem estar separados geograficamente, fisicamente, mas espiritualmente não, pois são a sua carne. Pois em Malaquias 2,15 diz que 2,14 diz que o Senhor, né, 2,15, que o Senhor nos ligou em espírito, né, e em corpo, em carne, né? Que na verdade é uma ligação espiritual. Ele diz que fizeram os dois, que Deus fez os dois, uma só carne, um só espírito. Mas ele nos ligou espiritualmente, para que possamos ter uma descendência pura para Deus. Então, se ele nos ligou espiritualmente, independente de estarmos longe, espiritualmente estamos ligados. E a nossa transformação influencia o outro. Então, pratique esses princípios a partir de agora. Ame sem medida, pois a medida do amor é amar sem medida. E você vai ver a mudança na vida do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, daquelas pessoas que você está praticando um amor constante. Que Deus te abençoe e conceda o desejo do teu coração. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.